O velho médico caminhava lentamente pelo corredor silencioso de sua própria casa, apoiando-se levemente na bengala de madeira escura que o acompanhava desde a cirurgia no quadril. Ele não avisou que voltaria mais cedo do consultório, e nem pretendia interromper a rotina da residência, mas algo naquela tarde cinzenta o fez sair antes do expediente. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse apenas um pressentimento estranho que insistia em pressionar sua mente. Ele abriu a porta da sala principal e percebeu que a casa, embora ocupada, parecia envolta em uma quietude incomum. A nova babá havia sido contratada poucos dias antes. Chamava-se Helena, uma jovem de fala suave, olhar tímido e movimentos atentos, quase inseguros. O médico ainda não a conhecia bem, mas sua esposa, agora internada devido a complicações cardíacas, havia garantido que a moça era dedicada e precisava muito do trabalho. Ele não questionou, confiava profundamente no instinto da esposa. Porém, naquele momento, enquanto atravessava o ambiente iluminado apenas pela luz filtrada das cortinas, percebeu que algo estava errado. Do fundo do corredor, ele ouviu um som abafado, como soluços contidos. Era tão sutil e frágil que quase poderia ter sido o render da madeira antiga. Mas não era. Havia um tremor emocional ali, um desespero que só quem já testemunhou muita dor seria capaz de reconhecer. Guiado por essa sensibilidade adquirida ao longo dos anos de profissão, ele seguiu o som com passos lentos, cautelosos, como se temesse assustar a origem daqueles soluços. Ao virar na porta entreaberta do quarto de hóspedes, encontrou Helena sentada na beira da cama, com os ombros pequenos tremendo, o rosto escondido entre as mãos. A jovem parecia tentar desesperadamente sufocar o choro, como se estivesse consciente de que não deveria incomodar ou chamar atenção. O médico parou na soleira por alguns instantes, respeitando aquele momento íntimo, tentando encontrar a melhor forma de se aproximar sem causar mais constrangimento. Ele pigarreou suavemente, um som discreto que ecoou pela madeira do quarto. Helena ergueu o rosto num susto, os olhos inchados e vermelhos, as lágrimas ainda escorrendo. Ela tentou se levantar, tropeçando nas próprias palavras enquanto pedia desculpas. O médico levantou uma das mãos, pedindo calma, aproximando-se com a tranquilidade que tantos pacientes já haviam conhecido no seu atendimento compassivo. A moça pareceu querer fugir do olhar dele, como se tivesse cometido alguma falha grave. O médico se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, e disse que chorar não era fraqueza alguma. Na verdade, em alguns momentos, era a única saída possível. Helena respirou fundo, procurando controlar os soluços, mas sua voz falhou quando tentou explicar o motivo de tanta angústia. Seu corpo ainda tremia, denunciando que aquilo não era apenas um dia ruim. Enquanto ela tentava recompor as palavras, o médico observou detalhes que antes lhe escaparam: as olheiras profundas, o jeito de encolher os ombros como se estivesse sempre pronta para levar uma bronca, a forma como suas mãos se apertavam nervosamente. Ele não precisava ser psiquiatra para perceber que havia algo muito maior por trás daquele choro. Algo que talvez ultrapassasse os limites de sua função como empregada da casa. Algo que ela carregava há muito tempo. Antes que ela pudesse revelar a causa de sua dor, ele procurou deixá-la mais à vontade. Disse que a casa era grande, solitária, e que ele próprio sabia o que era sentir o peso de tudo sem ter com quem dividir. Helena o olhou com surpresa, como se não esperasse empatia vinda de alguém tão mais velho, tão endurecido pela vida e pela profissão. O médico sorriu de leve, um sorriso cansado, mas sincero. Um sorriso que parecia dizer: você não está sozinha. A jovem respirou fundo mais uma vez, finalmente reunindo coragem para falar. Mas antes de revelar seu sofrimento, o médico, num gesto quase automático, comentou que, se aquela história fosse contada em vídeo, seria importante que as pessoas se inscrevessem no canal e deixassem o like para apoiar conteúdos tão humanos e profundos. Helena até sorriu um pouco, surpresa pela tentativa de quebrar o clima tenso, e por um instante o peso em seus ombros pareceu diminuir. Quando o silêncio voltou a se instalar no quarto, ela abaixou os olhos novamente e, com a voz trêmula, começou a explicar que algo terrível havia acontecido antes de chegar àquela casa. Que ela tentou esconder, mas que agora transbordava sem controle. O médico endireitou o corpo e preparou-se para ouvir, sentindo que a revelação que viria poderia mexer com ele de formas que não esperava. Helena apertou as mãos com tanta força que os dedos ficaram brancos, como se tentasse segurar o próprio coração para que ele não explodisse em dor. Ela explicou que havia deixado para trás uma situação difícil, algo que ainda perseguia nos sonhos e nos momentos silenciosos.
Disse que, antes de aceitar o emprego como babá, trabalhava em uma pequena lanchonete onde sofrerá humilhações constantes de um antigo chefe agressivo. Contou que, um dia, ele ultrapassou todos os limites ao ameaçá-la fisicamente, fazendo-a fugir desesperada do local com a sensação de que não tinha mais forças para continuar. O médico ouviu atentamente, sua expressão tornando-se mais grave a cada detalhe revelado. A experiência o ensinara a identificar marcas invisíveis no comportamento das pessoas. E naquele momento, ele via claramente que Helena não chorava apenas por medo ou lembrança. Ela chorava por algo mais profundo, a sensação de ter perdido o próprio valor em meio a tantas injustiças. Ele inclinou levemente a cabeça e respirou fundo, contendo a emoção que surgia ao ver alguém tão jovem carregando feridas tão pesadas. Helena continuou contando que, ao chegar naquela casa, temia não ser suficiente, temia decepcionar, temia tudo. Disse que cada barulho diferente a fazia imaginar que algo ruim poderia acontecer de novo. Por isso tentava ser perfeita, sem cometer erros, sem incomodar. Mas aquela pressão silenciosa que ela mesma se impunha havia estourado naquele momento, quando finalmente se viu sozinha no quarto, sem testemunhas, sem máscaras. A dor foi mais forte que o controle. E ela cedeu. O médico, com a voz baixa, comentou que muitas pessoas passam a vida sem perceber o quanto estão feridas até que um momento simples, como ficar sozinha em um quarto, traz tudo à tona. Disse que era corajoso da parte dela admitir aquilo, e que buscar ajuda não era sinal de fraqueza, mas sim de maturidade. Seu tom era tão afetuoso que Helena desviou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e vergonha, como se estivesse expondo demais de si mesma. Ele então disse que ela estava segura ali, naquela casa, e que nenhum passado poderia entrar pela porta sem permissão. As palavras tocaram em algo profundo dentro dela, e uma nova lágrima escorreu, não de desespero, mas de uma espécie de alívio que ela não sentia há muito tempo. O médico colocou a mão sobre a dela de forma gentil, mantendo a distância e o respeito. O gesto simples, porém, foi suficiente para quebrar parte da barreira que ela havia construído ao redor do próprio coração. Helena, ainda emocionada, perguntou se ele estava bravo por encontrá-la chorando, temendo que aquilo pudesse custar seu emprego. O médico franziu o senho, quase ofendido pela ideia, e disse que jamais se irritaria por algo tão humano quanto o choro. Comentou que já vira homens fortes caírem em lágrimas diante de diagnósticos difíceis, e que nunca julgara nenhum deles. Por que julgaria uma jovem que enfrentou tanto? A pergunta pairou no ar, fazendo Helena perceber que talvez estivesse esperando rigidez de alguém que, na verdade, carregava um coração muito mais sensível do que aparentava. A moça respirou fundo, sentindo o peito descompressar lentamente. Pela primeira vez desde que chegará, sentiu que não precisava esconder seu medo nem fingir força. O médico sugeriu que ela desse tempo a si mesma, que não cobrasse perfeição, e que entendesse que pedir ajuda não a tornava menos capaz. A cada palavra, a expressão dela suavizava, como se finalmente pudesse enxergar um pouco de luz depois de tantos dias nublados. Ele então fez uma breve pausa, ajeitando-se na beira da cama. O peso da idade parecia se manifestar nos seus ossos, mas sua voz continuava firme, acolhedora. Disse que a vida já o havia apresentado a inúmeros casos difíceis, mas que cada um carregava uma história única. E a história dela, embora marcada por dor, ainda tinha espaço para reconstrução. Helena ouviu em silêncio, absorvendo cada frase como um bálsamo raro. O médico, percebendo que a atmosfera estava mais leve, fez outra pequena brincadeira. Disse que, se aquela conversa fosse parte de um vídeo inspirador, certamente mereceria que o público se inscrevesse e deixasse o like para apoiar histórias de superação. Helena riu baixinho, quase envergonhada, mas agradecida pela tentativa de quebrar o peso do momento. A risada dela era frágil, mas sincera, e isso bastou para o médico sentir que estava no caminho certo para ajudá-la. Por fim, ele perguntou se ela se sentiria confortável em continuar trabalhando ali, ao lado dele e da família, sem medo de julgamentos. Helena, ainda com a voz suave e trêmula, respondeu que sim, mas que ainda lutava com seus medos. O médico assentiu, dizendo que estaria ali para o que ela precisasse, e que ninguém enfrentava a tempestade sozinho. E, ao ouvir aquilo, Helena percebeu que talvez aquela casa fosse muito mais do que um emprego. Talvez fosse, pela primeira vez em muito tempo, um refúgio. O médico permaneceu sentado ao lado de Helena por alguns instantes, deixando que o silêncio reconfortante tomasse o espaço entre eles. Já havia aprendido, ao longo da vida,
que em certos momentos a melhor resposta era simplesmente estar presente. Ele observava a jovem respirar mais calmamente, como se finalmente tivesse encontrado um ponto de apoio para não desmoronar outra vez. A luz que entrava pela janela iluminava o rosto dela de forma suave, revelando não apenas a tristeza recente, mas também uma força profunda que ainda não sabia que possuía. Depois de alguns minutos, ele se levantou com cuidado, apoiando-se na bengala. Sugeriu que fossem até a cozinha tomar um chá quente, algo simples, mas capaz de acalmar até os espíritos mais inquietos. Helena hesitou por um instante, temendo incomodá-lo ou parecer inconveniente, mas ele insistiu com gentileza. Disse que, se ela o acompanhasse, estaria fazendo um favor a ele. Afinal, tomar chá sozinho era uma das coisas mais tristes que alguém poderia fazer numa casa tão grande. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção à cozinha, a jovem mantinha os olhos baixos, mas dessa vez não por vergonha. Era como se estivesse reorganizando os próprios pensamentos, tentando aceitar que merecia aquele cuidado, mesmo que ainda lutasse para acreditar nisso. O médico, atento a cada movimento, seguia ao lado dela com passos lentos, respeitando seu ritmo tanto físico quanto emocional. Ao chegar à cozinha, ele acendeu a luz amarela que deixava o ambiente acolhedor e retirou da prateleira uma caixa de chá de camomila. Contou que aquele era o preferido de sua esposa, e que ela costumava dizer que camomila era um abraço quente em forma de bebida. Helena sorriu de maneira tímida ao ouvir isso, imaginando a mulher gentil que ele descrevia. Era reconfortante saber que aquela família carregava tanta doçura entre si. Enquanto a água esquentava, o médico puxou uma cadeira para que Helena se sentasse. Ele não queria que ela ficasse em pé, tensa, como alguém que teme ser chamada a qualquer momento. Queria que ela entendesse que, ali, era um ser humano, não apenas uma funcionária. A jovem agradeceu baixinho e se sentou, mantendo as mãos entrelaçadas sobre o colo, como se segurasse um fio invisível que a mantinha firme. Ele se aproximou dela com 2 canecas fumegantes e colocou uma diante dela. Disse que o vapor quente ajudaria a acalmar o peito e esclarecer a mente. Helena segurou a caneca com cuidado, como se aquilo fosse um pequeno tesouro. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não de dor. Era um misto de gratidão e incredulidade por estar recebendo um tratamento tão diferente do que viverá no passado recente. O médico, percebendo a emoção dela, comentou que a vida às vezes nos leva por caminhos escuros antes de permitir que encontremos pessoas dispostas a estender a mão. Disse que ele mesmo já havia passado por situações em que se sentiu sozinho, mesmo rodeado por colegas ou pacientes. E que, naquele momento, vê-la ali, buscando forças para recomeçar, lembrava-o de que nunca era tarde para permitir que alguém entrasse em nossas vidas de forma verdadeira. Helena respirou fundo e, com a voz baixa, perguntou por que ele estava sendo tão gentil. O médico sorriu, balançando a cabeça com suavidade. Disse que gentileza não era um favor, mas um dever, especialmente vindo de alguém que dedicou a vida a cuidar de pessoas. Contou que, depois que sua esposa foi internada, sentia ainda mais necessidade de oferecer aquilo que ela sempre ofereceu ao mundo, compaixão. E que talvez, de algum modo, ajudar Helena também o ajudasse a lidar com sua própria solidão. As palavras dele tocaram Helena de maneira profunda. Ela, que tantas vezes ouvirá gritos ou críticas, agora ouvia algo que seu coração nunca tinha tido chance de absorver por completo. A certeza de que era valorizada. A segurança que brotava daquele momento parecia uma luz fraca, mas real, iluminando pouco a pouco a escuridão que a acompanhava desde o episódio traumático na lanchonete. Quando terminaram o chá, o médico, em tom leve e brincalhão, comentou que aquela conversa rendia um vídeo tão emocionante que certamente mereceria mais um pedido ao público para se inscrever e deixar o like. Afinal, histórias de superação merecem ser compartilhadas. Helena riu discretamente, limpando os olhos com o dorso da mão. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia respirar sem medo do próximo passo. Depois do chá, o médico sugeriu que caminhassem até a varanda para respirar um pouco de ar fresco. Helena o acompanhou em silêncio, ainda absorvendo tudo o que acontecerá. A varanda era ampla, com plantas bem cuidadas pela esposa do médico, que sempre tivera paixão por flores. O cheiro de hortelã e jasmins ainda preenchia o ar, mesmo com a ausência temporária da dona da casa. Helena passou os dedos delicadamente por uma das folhas, como se tocasse algo sagrado. O médico se sentou na cadeira de balanço que rangia suavemente sempre que ele se movia, um som que fazia parte da rotina da casa.
Ele observou Helena por alguns segundos enquanto ela contemplava o jardim com uma expressão pensativa. Parecia que, pela primeira vez em semanas, a jovem conseguia simplesmente existir, sem medo, sem pressa, sem aquela tensão constante que enrijecia seus ombros. Aquilo mexeu com o coração do médico, que via ali uma oportunidade de ajudá-la a reencontrar alguma paz. Helena respirou fundo, deixando o ar frio entrar lentamente, como se cada inspiração fosse um pequeno renascimento. Ela comentou que aquele jardim parecia um lugar onde nada de ruim poderia acontecer. O médico sorriu e disse que a esposa costumava pensar o mesmo. Contou histórias sobre como ela passava horas cuidando daquelas plantas, dizendo que cada uma tinha uma personalidade diferente. Helena ouviu com atenção, encantada com a forma carinhosa com que ele falava da mulher. Mas então sua expressão mudou, tornando-se um pouco culpada. Ela perguntou-se, ao desabafar tanto, não estaria sendo um peso para ele, especialmente em um momento em que sua esposa estava hospitalizada. O médico negou imediatamente, dizendo que ninguém era um peso por precisar de compreensão. Explicou que, apesar da preocupação com a esposa, a solidão era muitas vezes mais pesada que qualquer responsabilidade. E conversar com Helena, para ele, havia sido também uma forma de aliviar o próprio coração. A jovem ficou em silêncio, olhando para o chão, tocada pela sinceridade dele. O médico percebeu e continuou falando, dizendo que todos carregam suas dores, mas que algumas pessoas têm o hábito perigoso de escondê-las tão bem que esquecem de que elas existem. Ele insistiu que Helena não precisava se esconder ali. Aquilo era mais do que uma casa, era um lar que agora também a acolhia. Com o passar de alguns minutos, Helena se abriu um pouco mais. Contou que sua família vivia em outra cidade e que, por dificuldades financeiras, ela precisava se virar sozinha havia muito tempo. Disse que raramente tinha alguém com quem conversar de verdade, e que, por isso, quando o medo vinha, ela não sabia a quem recorrer. O médico assentiu com empatia, entendendo mais uma peça daquele quebra-cabeça emocional. Ele então disse que ela poderia considerá-lo como alguém em quem confiar. Não como patrão, não como médico, mas como um amigo mais velho, alguém que tinha vivido o suficiente para saber que ninguém deveria enfrentar o mundo sozinho. A voz dele era firme, mas carinhosa, carregando a mesma gentileza que oferecia aos pacientes mais frágeis. Helena levantou os olhos e encontrou nele um tipo de apoio que nunca imaginou ter. Um vento leve soprou entre as plantas da varanda, balançando as folhas e trazendo um pouco do perfume das flores para perto deles. O momento era simples, mas cheio de significados silenciosos. Helena sentiu seus olhos arderem de novo, mas não por tristeza. Era emoção pura, a sensação de que talvez, só talvez, aquele fosse o começo de uma nova fase de sua vida. Uma fase em que ela não precisaria se encolher diante da dor. O médico percebeu a emoção dela, mas decidiu não comentar, dando-lhe espaço para sentir sem pressão. Em vez disso, falou sobre o valor de pequenos passos, sobre como a cura emocional não acontece de uma vez, mas em camadas sutis. Disse que ela não devia se cobrar por ainda sentir medo ou insegurança, porque isso fazia parte do processo. Helena ouviu atentamente, absorvendo cada palavra como uma lição que jamais ouvirá antes. Depois de algum tempo compartilhando histórias, o médico brincou novamente, dizendo que aquele momento profundamente humano certamente merecia mais um pedido para que o público se inscrevesse e deixasse o like, porque, com tantas emoções, era quase impossível não querer apoiar essa história. Helena deu uma risadinha suave, e aquela pequena reação foi suficiente para iluminá-lo por dentro. O médico olhou para o relógio na parede da varanda, percebendo que o final da tarde já se aproximava. A luz dourada do sol começava a pintar o jardim com tons quentes, criando um ambiente quase cinematográfico ao redor deles. Helena também percebeu a mudança na iluminação e comentou que aquele era o horário em que costumava sentir mais saudade da família. O médico compreendeu imediatamente. O entardecer sempre trazia um tipo especial de melancolia, como se o dia estivesse guardando suas últimas emoções antes de se despedir. Ele a convidou para caminhar pelo jardim, dizendo que aquele horário tornava as flores ainda mais bonitas. Helena aceitou, embora o movimento tímido revelasse que ela ainda tinha receio de ocupar espaço demais. O médico, percebendo sua hesitação, ofereceu o braço para que ela se apoiasse, não por necessidade física, mas para mostrar que ela não precisava se encolher tanto. A jovem sorriu com delicadeza e caminhou ao lado dele, sentindo-se um pouco mais segura. Enquanto andavam, o médico começou a contar histórias antigas,
lembranças da época em que trabalhava em plantões longos, cheios de desafios e surpresas. Contou sobre pacientes que o marcaram profundamente, sobre momentos de superação e também sobre os fracassos que carregava no coração. Helena ouviu tudo com atenção, como se cada memória fosse um pedacinho da alma dele sendo mostrado com cuidado. Em certo momento, ela parou diante de uma flor específica, uma rosa branca completamente aberta. O médico explicou que aquela era a flor favorita de sua esposa e que simbolizava paz e esperança. Helena tocou suavemente nas pétalas e disse que desejava, um dia, sentir essa mesma paz dentro de si. O médico assentiu, dizendo que ela tinha todo o direito de buscá-la e que ninguém deveria roubar o brilho de alguém tão jovem. Quando voltaram para a varanda, ele percebeu que Helena parecia um pouco cansada. A emoção do dia havia cobrado seu preço. Ofereceu que ela descansasse um pouco antes de retomar suas tarefas, mas ela, sempre preocupada em mostrar competência, disse que poderia continuar trabalhando normalmente. O médico sorriu e insistiu que descanso também era parte do trabalho, especialmente quando o corpo e a mente estavam fragilizados. Helena respirou fundo, como se aceitasse algo que raramente lhe era permitido, cuidar de si mesma. Ela se sentou novamente na cadeira da varanda e observou o jardim silencioso. O médico ficou ao lado dela, presente, mas sem invadir seu espaço. Ele sabia que algumas feridas precisavam apenas de tempo e presença, duas coisas que ele, naquela fase da vida, tinha a oferecer com sinceridade. Depois de alguns minutos de silêncio, Helena agradeceu por tudo o que ele havia feito naquele dia. Disse que jamais imaginaria encontrar tanta gentileza em um lugar desconhecido. O médico respondeu que a bondade era uma escolha diária, e que tê-la ali, naquele momento, também era uma espécie de presente para ele. A jovem ficou tocada pela frase e desviou o olhar para esconder o brilho que surgia nos olhos. O médico então comentou que perceber alguém sofrendo e não fazer nada seria negar tudo o que ele aprendeu em anos de profissão. E que, mesmo aposentado parcialmente, seu instinto de cuidar nunca deixaria de existir. Helena o olhou com admiração, não como patrão, mas como um ser humano que tinha a rara capacidade de enxergar a dor invisível dos outros. A brisa ficou mais fria, e ele sugeriu que entrassem para evitar que Helena se resfriasse. Ela concordou e, antes de se levantarem, o médico disse em tom leve que, se toda essa conversa estivesse sendo vista por alguém, aquela pessoa com certeza deveria se inscrever e deixar o like para apoiar histórias tão emocionantes. Helena riu, já começando a se acostumar com as brincadeiras dele, e levantou-se com um pouco mais de leveza no peito. Eles entraram juntos na casa, e, pela primeira vez desde sua chegada ali, Helena sentiu que não era apenas uma babá recém-contratada. Sentiu que fazia parte de algo maior, talvez o começo de uma nova vida, construída sobre asas de confiança e cura. E o médico, silenciosamente, agradeceu por ter chegado mais cedo naquele dia, permitindo que seus caminhos se cruzassem daquele jeito tão inesperado. Assim que entraram na sala novamente, a atmosfera parecia diferente. O ambiente antes silencioso agora carregava uma sensação de acolhimento, como se a casa em si reconhecesse que algo importante havia acontecido ali. Helena olhou em volta, percebendo detalhes que não tinha notado antes: fotografias antigas na estante, pequenos objetos cuidadosamente arrumados, lembranças de uma família que claramente valorizava cada momento vivido. Era como se cada peça contasse uma história. O médico observou a reação dela e sorriu discretamente. Explicou que a esposa adorava decorar a casa, e que ele sempre dizia que ela tinha o dom de transformar qualquer espaço simples em um lar. Helena comentou que conseguia imaginar perfeitamente a doçura da mulher, e isso trouxe um brilho nostálgico aos olhos do médico. Era evidente o amor profundo que ele sentia, um amor que permanecia mesmo com a distância temporária imposta pela internação. A jovem, percebendo a saudade no rosto dele, perguntou como a esposa estava. O médico suspirou, sentando-se no sofá, e disse que ela vinha apresentando melhoras lentas, porém firmes. Contou que os médicos eram otimistas, mas que ele não conseguia evitar a preocupação. Ver a esposa vulnerável era algo que o abalava profundamente, mesmo depois de tantos anos lidando com a fragilidade humana. Helena ouviu com atenção, sentindo vontade genuína de oferecer algum consolo. Ela se sentou ao lado dele, mantendo o respeito do espaço, mas mostrando apoio silencioso. Disse que, apesar de tudo, acreditava que a esposa dele era forte. Afinal, uma mulher que cuida de flores com tanto carinho certamente também cuida do coração de quem ama. O médico sorriu emocionado,
tocado pelas palavras que, embora simples, carregavam uma verdade profunda. Ele agradeceu baixinho, sentindo-se amparado pela presença dela. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. O médico refletia sobre o destino curioso que o fizera voltar mais cedo naquele dia. Helena, por sua vez, pensava na forma inesperada como encontrar ali um ambiente tão acolhedor. Era como se ambos tivessem sido puxados pelo mesmo fio invisível, conduzidos a uma conexão que nenhum dos dois poderia ter previsto. Decidido a afastar a melancolia, o médico sugeriu que jantassem cedo naquela noite. Disse que prepararia algo simples, talvez uma sopa caseira, receita que aprenderá com a esposa. Helena arregalou os olhos, preocupada com a ideia de deixá-lo cozinhar sozinho. Ela se ofereceu prontamente para ajudar, mas ele insistiu que queria preparar a sopa para que ela pudesse descansar um pouco mais. Era a forma dele de retribuir a confiança que ela havia demonstrado naquele dia. Ainda assim, Helena o acompanhou até a cozinha. Não queria deixá-lo fazer tudo sozinho, mas aceitou ficar apenas observando enquanto ele cortava verduras com a experiência de quem já fizera aquilo centenas de vezes. O som leve da faca batendo na tábua, misturado ao cheiro suave dos ingredientes, criava uma atmosfera doméstica que acalmava a mente e o coração. Helena se pegou sorrindo sem perceber. O médico contou que cozinhar sempre o ajudara a organizar os pensamentos, e que muitas vezes era na simplicidade de um caldo quente que ele encontrava serenidade após dias difíceis. Helena confessou que não sabia cozinhar muito bem, mas que gostaria de aprender. O médico respondeu que poderia ensiná-la quando quisesse, e a naturalidade com que disse aquilo fez a jovem sentir-se incluída de um jeito que jamais havia sentido em outros empregos. Quando a sopa ficou pronta, eles se sentaram à mesa. A casa inteira parecia respirar mais leve ao redor deles. Helena tomou a primeira colherada e seus olhos se iluminaram com um sabor reconfortante. O médico deu uma risada satisfeita, dizendo que aquele era seu pequeno talento secreto. Era um momento tão simples, mas carregado de humanidade, que fez com que Helena se sentisse aquecida por dentro, não só pela sopa, mas pela gentileza sincera que a envolvia. Enquanto jantavam, o médico comentou em tom descontraído que, se alguém estivesse assistindo aquele cenário acolhedor, com certeza diria para o público se inscrever e deixar o like, porque histórias que aquecem o coração são raras e merecem ser espalhadas. Helena riu abertamente dessa vez, e aquela risada clara fez o médico perceber o quanto ela já havia mudado desde o momento em que a encontrara chorando no quarto. Depois de terminarem o jantar, o médico recolheu os pratos com calma, insistindo para que Helena não se levantasse para ajudar. Ela protestou, dizendo que não se sentia confortável apenas observando, mas ele explicou que, depois de tudo o que ela havia enfrentado naquele dia, aceitar pequenos gestos de cuidado também fazia parte do processo de cura. Helena sorriu timidamente, reconhecendo a verdade nas palavras dele, e permaneceu sentada, apreciando a atmosfera tranquila que se instalara na cozinha. Enquanto lavava a louça, o médico falou sobre como a casa parecia mais viva com Helena ali. Comentou que, desde a internação de sua esposa, o silêncio havia se tornado quase ensurdecedor, e que a presença da jovem trazia um tipo de movimento humilde, mas cheio de significado. Helena se emocionou ao ouvir isso, sentindo que, pela primeira vez, estava contribuindo de forma genuína para algo além das obrigações do trabalho. Depois que tudo estava limpo, eles caminharam novamente para a sala. O médico apontou para uma poltrona confortável ao lado da lareira, sugerindo que Helena se sentasse ali enquanto ele acendia o fogo. A jovem aceitou, abraçando as próprias pernas e observando-o com um misto de curiosidade e admiração. Ele ajeitou os pedaços de lenha com cuidado, como quem realiza um ritual familiar, e em poucos minutos as chamas dançavam, iluminando o cômodo com tons alaranjados. O calor suave da lareira fez Helena relaxar de uma forma que ela nem lembrava ser possível. Seus músculos, antes tensos, começaram a ceder. A sensação de segurança era tão nova que quase parecia irreal. Ela olhou para o médico, que se sentou em outra poltrona, e percebeu o quanto ele parecia diferente naquele ambiente acolhedor, como se a luz do fogo revelasse um lado ainda mais humano e sensível. O médico, vendo a expressão dela suavizar, comentou que o corpo reagia quando finalmente encontrava um lugar que não representava ameaça. Explicou que traumas criavam alerta constante, e que situações simples, como sentar perto de uma lareira, podiam ser transformadoras quando feitas em um ambiente seguro. Helena absorveu tudo em silêncio, sentindo-se compreendida de um jeito que nunca havia experimentado. Pouco a pouco,
Ela começou a falar sobre sua vida antes de tudo desabar. Contou sobre sonhos antigos, sobre cursos que queria fazer, sobre planos adiados por medo e necessidade. O médico ouviu com atenção, incentivando-a a continuar. Em cada frase dela, havia um fiapo de esperança que começava a renascer, mesmo que ainda tímido e frágil. Ele via na jovem um potencial enorme, não apenas para crescer profissionalmente, mas para reconstruir sua identidade. Quando ela terminou de falar, o médico disse que a coragem não estava em nunca cair, mas em continuar mesmo depois de ser quebrada. Helena engoliu em seco, tocada pelas palavras. Ele acrescentou que, com tempo e cuidado, ela poderia recuperar tudo o que havia perdido, talvez até mais. A ideia parecia distante, mas não impossível, e pela primeira vez Helena imaginou um futuro que não era cinzento. A lenha estalou suavemente na lareira, preenchendo o silêncio com sons confortáveis. O ambiente parecia suspenso no tempo, como se o mundo lá fora tivesse sido deixado em pausa. Helena respirou fundo, absorvendo cada detalhe daquele momento. Sentia que estava vivendo algo transformador, ainda que não conseguisse nomear exatamente o que. O médico, percebendo a tranquilidade dela, comentou que era raro encontrar alguém tão resiliente, mesmo que ela ainda não reconhecesse essa força. Helena sorriu, tímida, e disse que não se via como alguém forte. Ele insistiu, dizendo que a força não gritava, ela se escondia nos atos silenciosos de continuar existindo apesar da dor. Aquilo ficou ecoando no coração dela. Antes de encerrar a noite, o médico fez mais uma de suas brincadeiras leves, dizendo que, se aquela conversa cheia de lições estivesse em um vídeo, certamente mereceria que o público se inscrevesse e deixasse o like. Helena riu novamente, e a risada dela, iluminada pelo fogo, parecia anunciar que algo dentro dela começava realmente a se curar. Quando a lareira já queimava há algum tempo, o médico olhou para Helena e percebeu que a expressão dela havia mudado completamente desde o momento em que a encontrou chorando no quarto. Agora havia serenidade, um vestígio de confiança recém-construída. Ele se levantou lentamente, apoiando-se na bengala, e perguntou se ela gostaria de ouvir algumas histórias antigas da casa. Helena aceitou com um sorriso discreto, curiosa para conhecer mais daquele lugar que começava a lhe parecer tão familiar. Ele caminhou até a estante e pegou um álbum de fotos antigo, cuja capa de couro já mostrava sinais do tempo. Sentou-se novamente e abriu a primeira página, revelando uma fotografia em preto e branco de sua esposa ainda jovem, sorrindo ao lado dele em frente ao hospital onde se conheceram. Helena se aproximou apenas o suficiente para ver, mantendo o respeito da distância. Ela ficou encantada com a história que o médico começou a contar, um romance simples, mas cheio de dedicação e parceria ao longo dos anos. Enquanto virava as páginas do álbum, ele mostrava momentos importantes, viagens, aniversários, festas improvisadas na casa com amigos e familiares. Helena riu ao ver uma foto do médico muito mais jovem, com cabelos fartos e um bigode exagerado que hoje ele não teria coragem de usar. Ele também riu, admitindo que, naquela época, achava que aquele bigode o fazia parecer mais sério. A cada foto, Helena percebia mais claramente o amor que sustentava aquela família. Ela comentou que esperava, um dia, ter algo tão verdadeiro em sua própria vida. O médico colocou a mão sobre o álbum fechado e disse que ela teria, sim, desde que não desistisse de acreditar que merecia isso. A frase atingiu Helena em cheio, pois ninguém jamais havia dito algo parecido para ela, pelo menos não com tanta convicção. O clima ficou mais leve, e o médico decidiu preparar 2 copos de leite morno, hábito que ele e a esposa tinham antes de dormir. Helena aceitou a bebida com gratidão. O silêncio confortável que se instalou entre eles era tão natural que parecia que já conviviam há meses, não apenas alguns dias. A vibração angustiada que acompanhava Helena antes estava se dissolvendo, cedendo espaço a uma sensação de pertencimento. Depois de alguns goles, Helena confessou uma preocupação que guardava desde que chegara à casa. Tinha medo de que sua presença fosse temporária demais, que pudesse ser descartada a qualquer momento. O médico balançou a cabeça e disse que, enquanto ela estivesse disposta a trabalhar de forma honesta e a cuidar de si mesma, teria um lugar ali. A segurança que aquela frase carregava mexeu profundamente com ela. Ele acrescentou que as pessoas que passam por grandes dores muitas vezes têm dificuldade em acreditar que merecem estabilidade. Por isso, era importante lembrar que dignidade não era recompensa, mas um direito. Helena engoliu em seco, tentando segurar a emoção.
Era como se cada palavra do médico estivesse reconstruindo partes dela que haviam sido arrancadas pelo medo. O fogo continuava dançando na lareira quando o médico se levantou para fechar algumas janelas, pois a noite agora avançava com um frio mais intenso. Helena o seguiu com o olhar e percebeu como ele, apesar da idade, fazia tudo com delicadeza, como se cada objeto da casa tivesse um significado. Ela admirava isso. Admirava tudo nele, na verdade, a paciência, o cuidado, a sabedoria silenciosa que parecia envolver cada gesto. Quando ele voltou a se sentar, notou que Helena estava pensativa. Perguntou se algo a preocupava. Ela sorriu, dizendo que, pela primeira vez, estava pensando no futuro sem sentir medo. Era algo novo, estranho, mas bom. O médico assentiu, orgulhoso, e disse que isso era o primeiro sinal de que a cura emocional estava começando a se manifestar. Antes de encerrar a conversa, ele brincou suavemente, já era quase um hábito, dizendo que, se tudo aquilo fosse parte de um vídeo tocante, certamente alguém já teria lembrado o público de se inscrever e deixar o like. Helena deu uma gargalhada leve, deixando escapar um brilho que o médico não esquecia facilmente. Era o tipo de sorriso que anunciava um recomeço. A noite avançou e, depois de longos minutos de silêncio confortável, Helena comentou que sempre tivera receio de estragar tudo quando as coisas finalmente pareciam melhorar. O médico ouviu atentamente, apoiando as mãos na bengala, e disse que muitos carregam esse medo silencioso. Explicou que, às vezes, quem viveu abandonos acaba acreditando que felicidade é frágil demais. Helena respirou fundo, sentindo que aquelas palavras descreviam exatamente o que havia dentro dela. Ele contou que, quando era jovem médico, conheceu pacientes que pareciam desistir da própria felicidade antes mesmo de alcançá-la. Disse que, com o tempo, percebeu que a cura nunca era só para o corpo, era também para a alma. Helena, emocionada, afirmou que talvez precisasse mais dessa cura emocional do que imaginara. O médico respondeu que ela já estava no caminho, pois reconhecer a própria dor é o primeiro passo para deixá-la partir. Depois disso, ele se levantou com um movimento lento, porém firme, e convidou Helena para ajudá-lo a arrumar a cozinha antes de dormir. Ela concordou de imediato, feliz por se sentir útil e parte da rotina da casa. Enquanto guardavam as xícaras, o médico contou algumas histórias engraçadas da época em que sua esposa tentava aprender a cozinhar receitas complicadas. Helena riu alto ao imaginar o caos culinário descrito por ele. Durante a arrumação, Helena percebeu que o médico, mesmo idoso, insistia em fazer as coisas com autonomia. Ela ofereceu ajuda para algo mais pesado, e ele, sorrindo, aceitou apenas por cortesia. Aquilo a surpreendeu. Ele não queria ser um fardo, assim como ela também temia ser. Era como se, de maneira silenciosa, os dois compartilhassem a mesma luta interna, o medo de incomodar. Depois de terminar a arrumação, o médico decidiu verificar se as portas estavam trancadas, um hábito que nunca abandonara. Helena o acompanhou até a entrada da casa, observando atentamente o modo como ele girava a chave e conferia 2 vezes para garantir que estava tudo seguro. Aquele gesto simples transmitia uma sensação profunda de proteção, e isso mexia com ela mais do que poderia admitir. Ao retornar para a sala, ele comentou que a casa parecia muito viva desde que Helena chegara. Disse que, antes disso, o silêncio era um companheiro constante e que, embora estivesse acostumado, às vezes pesava mais do que gostaria. Helena, surpresa, perguntou se ele realmente se sentia sozinho. O médico respondeu com honestidade: sentir falta de alguém que marcou sua vida é um tipo de saudade que não desaparece, apenas se transforma. A resposta o deixou vulnerável por um instante, mas também abriu espaço para algo novo entre eles. Helena se aproximou e disse que não imaginava que pudesse fazer diferença na rotina de alguém assim tão sábio e experiente. Ele riu levemente e afirmou que, muitas vezes, são justamente as pessoas novas que trazem esperança para os lares antigos. Essa frase fez Helena desviar o olhar por um momento, tentando conter a emoção. Sentaram-se novamente diante da lareira já quase apagada, e o médico sugeriu que ela dormisse cedo, pois teria um dia cheio com a criança na manhã seguinte. Helena assentiu, mas antes de se levantar, o médico comentou algo com um tom brincalhão. Se aquela história estivesse sendo contada em um vídeo, talvez fosse uma boa hora para pedir que o público se inscrevesse e deixasse o like. Os dois riram juntos, criando um dos momentos mais leves da noite. Helena se despediu e subiu para o quarto com passos tranquilos, sentindo-se, pela primeira vez em muito tempo, acolhida de verdade. Lá em cima,
Sentou-se na cama e permaneceu alguns minutos olhando para a janela, ainda tocada pelas palavras e pela gentileza do médico. Sentia que aquele encontro inesperado tinha mudado algo profundo dentro dela, algo que talvez ela só entendesse completamente com o passar dos dias. Enquanto isso, o médico permaneceu sentado na sala por alguns minutos, olhando para o fogo que desaparecia em brasas. Ele pensava no quanto Helena havia chegado sensível, quebrada, e no quanto já demonstrava força sem perceber. Murmurou para si mesmo que algumas pessoas chegam sem aviso, mas transformam a casa toda com a própria presença. Era exatamente isso que começava a acontecer ali. Na manhã seguinte, o médico acordou cedo, como de costume, e desceu as escadas com o cuidado habitual. O cheiro suave de café recém-passado invadiu o corredor, surpreendendo-o. Ao chegar à cozinha, encontrou Helena já acordada, arrumando a mesa com uma delicadeza quase tímida. Ela sorriu ao vê-lo e explicou que gostava de começar o dia fazendo algo útil, especialmente em uma casa que começava a significar tanto para ela. O médico retribuiu o sorriso, encantado com a dedicação dela. Ele elogiou o café e se sentou à mesa, observando Helena se movimentar com naturalidade. Percebeu que havia um brilho diferente em seu olhar, bem distante da tristeza que a dominara na noite anterior. Perguntou se havia dormido bem, e ela respondeu que sim, que pela primeira vez em semanas conseguirá realmente descansar. O médico ficou satisfeito ao ouvir isso, sentindo que seu esforço para acolhê-la não havia sido em vão. Enquanto tomavam um café, Helena começou a falar sobre seus planos para o dia com a criança da casa. Estava animada para ensinar algumas brincadeiras novas e até preparar um desenho para pendurar no quarto da pequena. O médico ouviu atentamente e comentou que sua esposa adorava ver nos outros a mesma dedicação que ela sempre tivera. Helena ficou envergonhada com o elogio, mas também feliz, não estava acostumada a ser reconhecida. Depois do café, ela começou a lavar a louça, mas o médico insistiu que dividissem a tarefa. Disse que não gostava de ver ninguém trabalhando sozinho enquanto ele apenas observava. Helena riu e aceitou, criando ali um pequeno momento de cooperação que parecia reforçar o vínculo recém-formado entre os dois. O som da torneira e das risadas leves preenchia a cozinha de uma forma acolhedora. Assim que terminaram, o médico decidiu verificar algumas anotações antigas em seu consultório improvisado no andar térreo. Helena pediu permissão para organizar um pouco o espaço comum da casa enquanto isso. Ele concordou, mas recomendou que ela não exagerasse no trabalho, lembrando que cuidar de si mesma também era importante. Helena assentiu com um carinho visível na expressão. Enquanto ele analisava alguns papéis, pensou novamente em como Helena havia chegado frágil e agora começava a florescer. Havia algo nela que despertava um instinto protetor que ele não imaginava sentir novamente depois da morte de sua esposa. Mas não era algo romântico, era humano, profundo, como quando se reconhece alguém que precisa apenas de uma presença firme ao lado para reencontrar o próprio caminho. Do lado de fora do consultório, Helena arrumava algumas almofadas na sala quando ouviu um leve barulho vindo do corredor. Era a criança da casa, acordando mais cedo do que de costume. Helena correu para encontrá-la e deu-lhe um abraço aconchegante, dizendo que o café estava cheirando bem e que o dia seria divertido. A menina sorriu, ainda sonolenta, mas já confortável com a nova babá. O médico ouviu a interação das duas à distância e aquilo tocou profundamente seu coração. Havia algo de harmonioso na maneira como Helena lidava com a criança, uma doçura sincera, que ele achava ter se perdido no mundo moderno. Sentiu uma pontada de emoção ao perceber que a família começava a reconstruir um calor que há muito tempo estava adormecido. Pouco depois, Helena levou a menina para a cozinha e preparou um mingau simples, enquanto o médico se aproximou para observar. A criança comeu com alegria, e a cena inteira encheu o ambiente de uma paz rara. O médico comentou, em tom brincalhão, que se aquela história estivesse sendo contada num vídeo, aquele seria o momento perfeito para o público se inscrever e deixar o like. Helena e a menina riram juntas, sem nem entender totalmente a brincadeira, mas adorando o momento. Quando o café da manhã terminou, Helena pegou a mão da criança e a levou para brincar no jardim. O médico ficou observando pela janela, a luz do sol batendo nos cabelos de Helena, a risada da menina ecoando pelo quintal, o movimento suave das árvores ao vento. E foi então que ele entendeu, com absoluta clareza, que aquela babá recém-chegada não havia transformado apenas o ambiente, havia transformado a alma da casa. Helena caminhou pelo jardim ao lado da criança, observando as flores que começavam a desabrochar com a chegada da primavera.
A menina apontava para cada pétala colorida com entusiasmo, e Helena explicava o nome de cada planta com a calma de quem, pela primeira vez, sentia-se realmente presente no momento. O médico, observando de longe, sentiu que aquela cena era um sopro de vida que ele não sabia que precisava. A criança, empolgada, pediu para Helena ajudá-la a montar uma pequena cabana improvisada com lençóis e cadeiras. A babá prontamente aceitou, transformando o jardim num pequeno reino encantado feito de imaginação. O médico sorriu ao lembrar de quando sua esposa fazia cabanas semelhantes para seus próprios filhos. Era como reviver memórias antigas, só que agora com novos protagonistas. Quando a cabana ficou pronta, a menina correu até o médico e pediu que ele fosse o rei do castelo. O idoso riu, dizendo que já fazia tempo que não recebia um título tão importante. Mesmo com dificuldade, ele caminhou até a cabana, inclinou-se para entrar e fingiu dar ordens sábias aos habitantes do reino. Helena assistia a cena com ternura, surpresa ao ver o médico tão descontraído. Dentro da cabana, a criança começou a inventar histórias sobre dragões, florestas mágicas e aventuras misteriosas. O médico entrou na brincadeira com uma naturalidade que Helena não esperava. Ele fingia ser um rei experiente, contando lendas antigas do reino em perigo e pedindo conselhos sábios à sua fiel guardiã, Helena. A babá se emocionou com a leveza daquele momento. Depois de muita fantasia, os três saíram da cabana improvisada para respirar o ar fresco. A criança correu em direção ao balanço, pedindo que Helena a empurrasse. O médico ficou sentado em um banco, observando enquanto o vento fazia a menina sorrir cada vez mais alto. Helena, empurrando o balanço com cuidado, sentia uma alegria simples e genuína que há muito não experimentava. Em determinado momento, a menina pediu que o médico também viesse para o jardim central e assistisse a uma apresentação especial. Helena ajudou a organizar a pequena performance. A criança dançou, girou e fez poses engraçadas enquanto os dois aplaudiam com entusiasmo. O médico chegou a sentir os olhos marejarem. Era a primeira vez em anos que risos infantis enchiam aquele quintal. Quando a apresentação terminou, Helena colocou um chapéu de palha na menina e avisou que era hora de uma pausa para água e descanso à sombra. O médico aproveitou esse momento para comentar que estava orgulhoso da maneira doce e responsável com que Helena cuidava da pequena. Ela, surpresa e tocada, agradeceu com um sorriso tímido, como se ainda estivesse aprendendo a aceitar elogios. Os três se sentaram sob a sombra de uma árvore grande, onde a brisa parecia sempre mais suave. O médico contou uma história antiga sobre como aquela árvore fora plantada por ele e sua esposa no dia em que se mudaram para casa. Helena ouviu com atenção, imaginando o casal jovem iniciando ali uma vida juntos. A criança, encantada, abraçou o tronco como se pudesse sentir a memória contida nele. Com a tarde avançando, Helena perguntou ao médico se ele gostaria de dar uma pequena caminhada pelo jardim, apenas para esticar as pernas. Ele aceitou, apoiando-se no braço dela, e juntos percorreram um caminho de pedras enquanto a menina seguia à frente pulando como se estivesse brincando de amarelinha. Helena percebeu como o médico, apesar da idade, ainda observava tudo ao redor com um olhar atento e carinhoso. Antes de retornarem para casa, o médico parou por um instante, olhando Helena diretamente nos olhos. Disse que era grato por ela ter chegado ali justamente quando a casa mais precisava de vida. Ela ficou sem palavras, apenas sentindo o calor sincero daquela afirmação. E, em tom leve, ele acrescentou que, se aquela história fosse um vídeo, aquele seria mais um ótimo momento para o público se inscrever e deixar o like, fazendo Helena rir, quebrando a emoção do instante. Ao voltarem para dentro de casa, Helena ajudou a criança a lavar as mãos e a trocar de roupa, enquanto o médico se dirigiu à sala para descansar por alguns minutos. O dia havia sido movimentado, mas ele se sentia estranhamente renovado, como se a presença da babá e da menina tivesse devolvido algo que ele não percebia que havia perdido. Sentou-se na poltrona preferida da esposa, que ele raramente usava, e fechou os olhos por um instante. Helena apareceu pouco depois, perguntando se ele gostaria de um chá. O médico abriu os olhos e sorriu, aceitando o gesto gentil. Ela preparou a bebida com cuidado e a trouxe em uma bandeja, colocando-a à sobremesinha ao lado da poltrona. Ele agradeceu, observando como Helena se movia com uma mistura de delicadeza e propósito, como se cada pequeno gesto tivesse sua própria intenção. Enquanto o médico tomava o chá, Helena sentou-se no sofá oposto e comentou como a criança parecia estar se adaptando bem à casa e à rotina. Ele concordou, dizendo que a menina sempre fora doce,
mas que andava precisando de estabilidade, e que Helena havia trazido isso quase sem perceber. A babá desviou o olhar, tocada pelo elogio, sentindo algo aquecer seu peito. A conversa então tomou um rumo mais profundo. Helena, com cuidado, perguntou ao médico como ele lidava com a solidão após a perda da esposa. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que a saudade nunca realmente ia embora, mas aprendia-se a caminhar com ela, como quem carrega uma mala pesada. No começo machuca, mas com o tempo a pessoa aprende a se equilibrar. Helena ouviu em silêncio, admirando a força por trás das palavras. Depois, ele comentou que vê na chegada de Helena e da menina uma oportunidade de encher a casa novamente de pequenos sons, movimentos, histórias e até mesmo bagunças, tudo aquilo que transforma paredes em lar. Helena sorriu, emocionada, porque nunca imaginou que pudesse trazer algo tão significativo para alguém tão sábio e respeitado. A criança, que brincava no tapete da sala com alguns blocos de montar, chamou Helena para ajudá-la a construir uma torre. A babá foi até lá e começou a organizar as peças, incentivando a menina a usar a imaginação. O médico observava de longe, com um brilho sereno nos olhos, como se estivesse assistindo a um capítulo precioso de uma história que estava sendo reescrita. Quando a torre ficou pronta, a menina comemorou com palmas exageradas, fazendo o médico soltar uma gargalhada suave, a mesma que Helena já começava a reconhecer como sinal de alegria genuína. A torre, porém, durou pouco. Caiu com um leve toque, arrancando risadas dos três. O médico comentou que algumas coisas eram mais bonitas quando desmontavam, porque isso dava chance de começar de novo. Após os risos, Helena percebeu que o médico parecia um pouco cansado e sugeriu que ele descansasse por alguns minutos no quarto. Ele concordou, mas antes de subir, agradeceu novamente por ela estar ali, dizendo que a leveza daquele dia era algo que há muito tempo ele não experimentava. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Helena mesmo depois que ele sumiu pela escada. Com o médico descansando, Helena aproveitou para organizar um pouco a sala e preparar um lanche simples para quando ele acordasse. Enquanto cortava frutas, ela refletia sobre como sua vida havia mudado tão rapidamente, de lágrimas e insegurança para um ambiente onde se sentia valorizada. Era como se aquela casa estivesse, aos poucos, reconstruindo algo dentro dela. Pouco tempo depois, o médico desceu novamente, mais descansado. Ao ver Helena preparando o lanche, sorriu e comentou que, se aquela história fosse um daqueles vídeos emocionantes que as pessoas assistem até o fim, certamente seria o momento perfeito para pedir ao público para se inscrever e deixar o like. Helena riu, acostumando-se cada vez mais com o humor suave do médico. O final da tarde trouxe uma luz dourada que preenchia cada canto da casa, deixando tudo com um ar quase mágico. Helena aproveitou aquele clima tranquilo para levar a criança ao quarto e ajudá-la a escolher alguns livros para a leitura da noite. A menina selecionou 3 histórias, todas com ilustrações coloridas, e pediu que Helena lesse mais tarde, antes de dormir. A babá aceitou com carinho, vendo alegria nos olhos da pequena. Enquanto isso, o médico terminava de organizar alguns documentos antigos no escritório. Em certo momento, ele encontrou uma foto esquecida da esposa segurando um recém-nascido, um paciente do qual ela cuidara com dedicação. A imagem trouxe um misto de nostalgia e serenidade. Ele percebeu que, mesmo sentindo saudade, o coração já não doía como antes. Era como se a vida estivesse plantando novas formas de afeto ali dentro. Ao sair do escritório, encontrou Helena no corredor arrumando as roupas da menina. Ele comentou que apreciava o zelo com que ela cuidava da casa e da criança. Helena corou levemente, dizendo que fazia tudo com prazer porque, pela primeira vez, sentia-se parte de algo que importava. O médico tocou levemente o ombro dela, num gesto de confiança silenciosa que Helena sentiu profundamente. Mais tarde, depois de arrumarem juntos a mesa do jantar, o trio se reuniu para comer. Foi uma refeição simples, arroz, legumes e frango, mas a atmosfera era tão harmônica que cada garfada parecia carregada de conforto. A criança contava histórias inventadas, enquanto Helena e o médico trocavam olhares divertidos. Era como se todos estivessem, de alguma forma, se curando juntos. Após o jantar, Helena e a menina lavaram a louça juntas, transformando a tarefa em uma brincadeira. A criança contava até 3 e estourava bolhas de sabão imaginárias, fazendo Helena rir alto. O médico observava da porta, apoiado na bengala, sentindo o coração aquecido por aquela simplicidade tão poderosa. Ele se deu conta de que há muito tempo não via a casa tão cheia de vida. Quando a louça terminou,
Helena conduziu a criança ao quarto para a leitura da noite. A menina se acomodou na cama e pediu que o médico também participasse. Ele hesitou por um segundo, mas aceitou, sentando-se na poltrona ao lado. Helena abriu o primeiro livro e começou a ler com voz suave, acompanhada atentamente pelos dois. Aqueles minutos pareciam envolver o quarto com uma calma profunda. Enquanto Helena lia, o médico não pôde deixar de refletir sobre como a presença dela parecia preencher espaços que antes estavam vazios demais. Era como se cada palavra dela tivesse o poder de equilibrar as emoções que antes ele mantinha guardadas. Helena, por sua vez, sentia uma sensação de pertencimento tão forte que teve de controlar a vontade de chorar, não de tristeza, mas de gratidão. Depois das 3 histórias, a menina já estava quase dormindo. Helena ajeitou o cobertor sobre ela e deu um beijo em sua testa. O médico observou o gesto com um brilho suave no olhar. Ao saírem do quarto, ele comentou que Helena tinha um dom raro para transmitir calma, algo que nem todos os adultos conseguiam. Helena agradeceu em voz baixa, visivelmente emocionada. De volta à sala, os dois sentaram-se por alguns minutos para conversar antes de se recolherem. O médico contou mais algumas memórias leves de sua juventude, e Helena escutava como se estivesse recebendo pedaços preciosos de um diário vivo. A conversa fluía com naturalidade, preenchida por pausas confortáveis que diziam mais do que palavras. Antes de subir para dormir, o médico fez sua brincadeira habitual. Disse que, se aquela história fosse um vídeo daqueles que fazem o público se emocionar, certamente seria uma boa hora para pedir que todos se inscrevessem e deixassem um like. Helena soltou uma gargalhada suave e desejou boa noite ao médico, sentindo que cada dia ali se tornava mais especial do que o anterior. A noite avançou silenciosa enquanto Helena permanecia acordada, sentada na beira da cama, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido desde que chegara àquela casa. Era impressionante pensar que, pouco tempo antes, ela mal conseguia controlar o choro e agora sentia uma paz que não sabia nomear. A presença do médico, sua gentileza e a energia viva da criança estavam, de alguma forma, reconstruindo seu coração. O médico, por sua vez, também demorou a dormir. Deitado em seu quarto, olhava para o teto enquanto lembrava das últimas semanas. Antes da chegada de Helena, ele vivia entre o silêncio e as memórias, resistindo à solidão como quem suporta um peso inevitável. Agora, porém, havia risos ecoando pelos corredores, passos leves, histórias sendo criadas. Ele percebeu que não era apenas a casa que estava mudando, ele próprio também estava. Na manhã seguinte, o aroma de pão aquecido e frutas frescas tomou conta da cozinha. Helena havia acordado cedo, motivada por um sentimento de gratidão difícil de explicar. Preparou o café cuidadosamente, mas desta vez adicionou um pequeno detalhe, uma jarra de suco que ela mesma havia espremido. Era sua forma silenciosa de retribuir o carinho que vinha recebendo. Quando o médico desceu, ficou surpreso ao ver a mesa tão bem arrumada. Helena o cumprimentou com um sorriso sincero, e ele retribuiu com um olhar cheio de reconhecimento. A criança correu até ele e o abraçou, como fazia todas as manhãs agora. Aquela rotina simples, porém cheia de afeto, tinha se tornado uma espécie de farol emocional para os três. Durante o café, o médico contou a Helena sobre um antigo costume que tinha com sua esposa. Toda sexta-feira, eles escolhiam um pequeno gesto de gentileza para fazer por alguém. Helena ouviu com atenção e perguntou se ele gostaria de retomar essa tradição com ela e a menina. Ele sorriu emocionado, aceitando de imediato, como se aquilo reacendesse algo precioso dentro dele. Depois do café, Helena começou a organizar a sala enquanto a menina brincava com alguns lápis de cor. O médico observava as duas e percebeu que a presença de Helena não apenas preenchia a casa, mas também educava a criança com uma sensibilidade rara. Era como se Helena tivesse nascido para cuidar, não por obrigação, mas por natureza. Com o passar da manhã, a menina pediu que Helena lhe ajudasse a desenhar uma família feliz. Helena hesitou, receosa de tocar em feridas antigas. Mesmo assim, sentou-se ao lado dela. A criança desenhou 3 figuras, ela mesma, o médico e Helena. Quando terminou, mostrou orgulhosa o desenho aos dois. O médico sentiu os olhos marejarem e Helena teve de respirar fundo para não se emocionar demais. Helena colou o desenho na parede da sala, e o médico comentou que aquele simples papel colorido já havia transformado o ambiente. A criança sorriu, satisfeita com o próprio feito, e correu para pegar outros materiais para brincar. Helena ficou olhando para o desenho por alguns segundos,
absorvendo o significado profundo daquela imagem. Depois, os três saíram para o quintal aproveitar o sol suave da manhã. O médico caminhava com passos tranquilos, atento ao movimento das árvores e ao som da voz da menina. Helena caminhava ao seu lado, apoiando-o quando necessário, mas sempre com delicadeza, para não ferir a autonomia que ele prezava. Era uma harmonia natural, construída sem esforço. Antes de entrarem novamente, o médico comentou que a casa parecia respirar de novo desde a chegada de Helena. Ela sorriu, sem saber exatamente como responder, mas sentindo que aquelas palavras eram um dos maiores elogios que já receberá na vida. E ali, no meio do jardim iluminado, o médico fez sua brincadeira habitual, dizendo que, se aquela história fosse um vídeo, era claro que o público deveria se inscrever e deixar o like. Helena caiu na risada, como sempre. Ao retornarem para dentro da casa, Helena notou que o médico parecia um pouco mais silencioso do que o habitual. Perguntou se ele estava bem, e ele respondeu que sim, apenas refletindo sobre como a vida pode mudar de forma inesperada. Disse que, às vezes, as pessoas entram em nossas vidas sem aviso e, ainda assim, trazem exatamente o que estávamos precisando. Helena ficou tocada, entendendo de imediato o significado das palavras. A menina, cheia de energia, pediu para ouvir uma história do médico. Ele sorriu e a chamou para sentar ao seu lado no sofá. Começou a contar sobre sua infância em uma cidade pequena, onde as tardes pareciam durar para sempre e onde ele aprendeu a observar o mundo com paciência. Helena ouviu também, sentada em uma poltrona próxima, admirando a forma tranquila com que ele narrava cada detalhe. Em certo momento, a menina adormeceu sobre o colo dele. O médico, então, olhou para Helena e disse que era curioso como algumas pessoas trazem paz só por estarem presentes. Helena sentiu o rosto esquentar, reconhecendo a indireta gentil. Ela se aproximou e pegou a menina com cuidado, levando-a para o quarto sem acordá-la. O médico observou a cena com carinho, sentindo-se privilegiado por ter Helena ali. Quando Helena voltou à sala, encontrou o médico olhando pela janela, pensativo. Ele comentou que, mesmo com a idade avançada, ainda havia muito a aprender sobre o coração humano. Disse que Helena tinha lhe mostrado que conexões verdadeiras não dependem de tempo, mas de sinceridade. Ela respirou fundo, emocionada, e respondeu que ele havia feito o mesmo por ela. Os dois se sentaram novamente, agora lado a lado, e continuaram conversando sobre a vida, sobre perdas e recomeços. O médico confessou que, quando encontrou Helena chorando pela primeira vez, algo dentro dele o impulsionou a acolhê-la, como se já soubesse que ela precisava mais de compreensão do que de respostas. Helena admitiu que aquele momento havia mudado tudo para ela. A conversa se aprofundou, e Helena falou, pela primeira vez, sobre o medo constante de não ser suficiente. O médico ouviu atentamente e disse que todos, em algum momento, acreditam nisso, mas é uma mentira que só perde força quando alguém nos mostra que somos mais fortes do que pensamos. Ele afirmou que Helena já havia provado isso diversas vezes desde que chegará. Em seguida, ele revelou algo que Helena não esperava, que, no dia em que ela chegou, ele estava mais sozinho do que jamais admitira. Disse que vê-la ali, cuidando da menina com tanto carinho e trazendo vida para casa, havia lhe devolvido o sentimento de propósito. Helena sentiu lágrimas acumularem nos olhos, não de dor, mas de gratidão profunda. Ela segurou a mão dele, um gesto simples, mas carregado de afeto, e prometeu que continuaria ali enquanto fosse útil, enquanto pudesse trazer luz para casa. O médico apertou suavemente a mão dela, como quem agradece por aquilo que palavras não alcançam. O silêncio que se seguiu era leve, confortável, cheio de significados. Depois de alguns minutos, levantaram-se para apagar as luzes e encerrar o dia. Enquanto subia as escadas, Helena olhou para trás e viu o médico ainda sorrindo para ela. Aquele sorriso dizia tudo, que ela não era mais uma visitante perdida, mas parte fundamental daquela nova história que estavam construindo juntos, um capítulo inesperado, porém necessário, na vida de todos ali. E antes de se despedirem definitivamente naquela noite, o médico fez sua última brincadeira, em tom suave e carinhoso. Se tudo isso fosse mesmo um vídeo, bem, você já sabe. O público deveria se inscrever e deixar aquele like caprichado. Helena riu silenciosamente, agradeceu por tudo e subiu para o quarto com o coração leve, sabendo que, finalmente, encontrara um lugar onde podia recomeçar.